Olá, seja bem-vindo ao programa Lespe Cidadania. O assunto por aqui hoje, perseguição religiosa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Tenente Nascimento do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Olá a todos vocês que estão agora nos assistindo. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho. E hoje, com um tema importantíssimo, as nossas igrejas, a perseguição. Vamos aqui para um debate importante e trazendo informações precisas daquilo que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua especial atenção à Rede Alesp, que nos dá essa oportunidade rica de estarmos mais uma vez aqui com vocês. E nesse programa, né, você vai anunciar já, tá, o Marco Cruz. Que é o secretário da missão Portas Abertas. Importante, e eu quero já agradecer ao Marco, que vai estar conosco aí, lhe trazendo informações que vocês vão gostar muito. É verdade. Bom, então o Marco Cruz, que é secretário-geral da Portas Abertas Brasil, seja sempre bem-vindo aqui na Rede Alesp. E eu queria até que já fizesse uma introdução, falando um pouquinho dessa missão, que é tão importante e que está no mundo todo. Olá, Priscila, olá, deputado Tenente Nascimento e todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para falar de um tema que é tão importante, que é a liberdade religiosa, a perseguição que cresce em relação aos cristãos. Desde 1955, que a Missão Portas Abertas apoia cristãos perseguidos ao redor do mundo. E desde então, a perseguição, a hostilidade, a pressão em relação aos cristãos, ela tem crescido, se espalhado e se radicalizado. A Portas Abertas começou com o irmão André, conhecido como contrabandista de Deus, e até hoje continua levando Bíblias e materiais cristãos a países onde é proibido ter a sua própria Bíblia. Também nós apoiamos o cristão perseguido, especialmente pastores e líderes, através do treinamento, para que eles possam perseverar e responder biblicamente em relação à perseguição. E mais recentemente, a Portas Abertas se envolveu em ações emergenciais, em apoio com cestas básicas, às viúvas que tiveram seus maridos mortos por causa de radicais extremistas. No último ano, que foi o ano da pandemia, também o apoio a cristãos perseguidos, que não recebiam o apoio do seu governo local, máscaras, álcool gel, cestas básicas e água, pelo simples fato de serem cristãos. Então, é assim que a Portas Abertas tem apoiado, graças às orações e às doações de milhares de parceiros e parceiras, aos quais eu já agradeço aqui, que é por causa das suas orações e apoio que a gente faz o trabalho de apoio à igreja perseguida ao redor do mundo. Bom, a gente vai assistir agora um vídeo que mostra um pouquinho só do trabalho que é feito, então, por essa missão que é tão importante para levar esperança para o mundo todo. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes,
tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam de encontro com as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Deputado, a gente viu um vídeo aí, né, forte, né, porque fala então da perseguição por uma crença, né, quando você crê então em algo e que acrescenta fé no teu coração, você é perseguido por conta disso, até pessoas que deixaram de receber alimento, né, no meio dessa pandemia, por isso. É uma crueldade, né, a gente chega a se emocionar, porque nós temos um trabalho muito forte, o evangelismo aqui no Brasil, ele está numa crescente. Mas quando nós recebemos essas informações, vemos essas imagens que são assustadoras, mas existe. Como disse bem o Marco, né? Muitas vezes, você fala, não, será que isso existe? Está existindo, está avançando a perseguição contra os cristãos no mundo inteiro, né? Com outro tipo de ensino, seitas e uma discriminação muito forte. Então, quando nós vemos uma missão como essa, que chegou aqui no Brasil, que está colhendo, pedindo ajuda para que você que está aí nos assistindo, ajude para que nós não tenhamos essa perseguição, ela crescente. E, pelo contrário, que nós possamos fazer realmente a nossa parte, que é ajudar esses nossos irmãos que estão sofrendo aí através desse mundo que foi apresentado aí. Já é de 2021, não é isso, Marco? É de 2021. E quando ele falou aqui do Contrabandista de Deus, esse livro, né? Eu li algumas vezes, viu, Marco? Eu li algumas vezes, legal. Já na minha adolescência e juventude, e cada vez, mas será que é verdade que ele um dia andou naqueles países da chamada famosa cortina de ferro, e que dentro do porta-mala tinha as Bíblias, e quando a polícia foi abrir, e lá estava, corre que senão se espere alface, né? Isso é uma esse pé de alface aí vai acabar estragando, então vai embora logo. Então vemos Deus trabalhando, mas isso é o impossível. O possível nós temos que fazer nós, que é esse trabalho maravilhoso, que a missão
Portas Abertas tem feito no mundo todo, e aqui nós temos um representante que não poderia ser melhor, que é o nosso irmão Marco, que vai falar muita coisa disso aí. Mas nós precisamos de vocês para que essa missão não venha sucumbir, principalmente, como foi dito no vídeo, a pandemia só veio dificultar ainda mais. Agora, impedir de um ser humano receber uma alimentação não é questão nem de ser de cristão ou não, é uma questão de humanismo. Né? É isso que eu tinha a dizer. Marco, há uma perseguição religiosa diferente no Brasil e nos outros países? A gente sabe que tem alguns países que têm uma perseguição religiosa já clara, né, já é estampado, não tem nada, né, escondido. Mas aqui no Brasil, que a gente sempre teve uma liberdade tão grande, isso está mudando? Priscila, a Portas Abertas ela atua especificamente nos países onde a perseguição ela é mais intensa, ok? Aqui atrás de mim, no nosso site, você pode ver a lista mundial da perseguição, o ranking que tem os 50 países mais hostis aos cristãos, né, que enfrentam perseguição de várias formas. Então, eu acho que é importante definir o que é o conceito de perseguição religiosa, porque a gente ouve de hostilidade, a gente ouve de cristofobia. A perseguição religiosa ela é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Jesus Cristo. Isso pode ser atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos. A Portas Abertas entende a perseguição, por isso que a gente parte de uma base, porque não há um conceito universal, né, não há um conceito universalmente aceito no mundo, a gente precisa ter uma base, de que quando isso acontece de forma sistemática e não isolada, o país é um país onde há perseguição. Com base na nossa definição, o Brasil é considerado um país livre de perseguição. Embora haja ocorrências aqui, ainda no Brasil não há uma perseguição sistemática contra os cristãos, e eu vou dar alguns exemplos aqui, só para esclarecer aqueles que estão nos assistindo, como tem na Coreia do Norte, por exemplo. Coreia do Norte, há mais de 20 anos, é o primeiro país, é o país mais hostil aos cristãos no mundo todo. É proibido ser cristão. Estima-se que existam de 50 a 70 mil cristãos em campos de trabalhos forçados, como se fossem os campos dos nazistas, na época da Alemanha nazista, pessoas que, pelo simples fato de serem seguidores de Jesus Cristo e terem sua fé descoberta, foram presos, às vezes denunciados pelos próprios filhos. Então, casos, por exemplo, na época da Covid, o cristão perseguido em muitos países, ele enfrentou uma dupla vulnerabilidade. Além da perseguição religiosa por causa da fé, ele deixou de receber o atendimento do seu próprio governo local pelo simples fato de ser cristão. Então, a região norte da Nigéria, países como a Índia, países da Ásia Central, os países que terminam em ão, né, o Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, cristãos, cidadãos daquele país não receberam máscaras, álcool gel, luvas, pelo simples fato de serem cristãos. No Oriente Médio, aí eu vou dar vários exemplos, porque aí contextualiza, e às vezes é muito importante, viu, Priscila, deputado Tenente Nascimento, que a gente não tenha um exagero, que o cristão nós tenhamos uma visão equilibrada em relação ao mundo, sem exagerar e sem minimizar, mas uma visão equilibrada. Então, se eu comparo a situação desses países com a situação do Brasil, o Brasil ainda é considerado um país livre de perseguição. Por exemplo, no Oriente Médio, a Portas Abertas teve que intervir e ajudar médicos e enfermeiros nos hospitais, médicos e enfermeiros cristãos nos hospitais, que estavam sendo obrigados a tratar os casos mais críticos da Covid sem receber equipamentos a EPI dentro do hospital. Através da nossa rede de contatos, nós soubemos dessa situação e conseguimos providenciar para que médicos e enfermeiros tivessem máscaras, luvas e álcool gel. Eles não estavam recebendo EPI porque eles eram cristãos. Então, é um nível diferente de hostilidade. E o próprio irmão André, que é o fundador da Portas Abertas, considera até injusto a gente comparar os níveis de perseguição que tem nesses países, eu dei alguns exemplos, que são os mais hostis aos cristãos, com o nível de hostilidade que nós, brasileiros ou cristãos do Ocidente, enfrentamos, entendeu? Há uma certa hostilidade, mas, em geral, nós temos uma liberdade. Então, nesse contexto, a Portas Abertas considera que o Brasil é um país livre de perseguição porque ela não acontece de maneira sistemática e tão extremada quanto nesses países em que eu dei o exemplo, são os países
da lista mundial da perseguição. Daí a pergunta para os dois, o que vocês entendem que leva, né, um país, leva uma autoridade, então, a ter esse povo, a guiar o povo nessa direção, de ter realmente uma intolerância religiosa, na verdade a perseguição mesmo, né? Que eu acho, o senhor deixou muito claro, Marco, essa questão do que nós vivemos no Brasil, né? É diferente, é bem diferente do que se vive lá fora, né? Aqui dificilmente se escuta que alguém foi morto, e lá é algo comum até, né? Vários cristãos são mortos fora do Brasil, né? Mas o que leva, o que faz chegar nesse ponto? Eu vou responder politicamente e o Marco vai dar, né, tecnicamente o que acontece, porque ele está dentro da missão, né? Ele vive, né, o dia a dia. Politicamente, nós entendemos, porque nós não conhecemos, logicamente, a cultura e a política desses outros países. Mas o entendimento que nós temos é que é a ditadura. Você, quando encontra Cristo, quando você realmente é evangelizado, o que acontece? Você descobre a liberdade. E eles, politicamente, não querem que vocês tenham essa liberdade, que tenham esse conhecimento, que possam adorar a Deus, que possam realmente buscar, né, que Deus dê os caminhos no ato possível. Por exemplo, você conhece, a Priscila também é evangélica, ela sabe muito bem. Lázaro, sai para fora. Lázaro, mas antes disso, o que Jesus falou? Vocês que estão aqui, todo mundo me acompanhando, tira a pedra. Tira a pedra. Quer dizer, o ato do possível. O ato do possível, tirar a pedra. Agora, o ato do impossível é trazer lá de dentro. Lázaro, sai. Aí, depois que ele estava lá, tem mais uma coisinha para vocês fazerem. Tira as ataduras e deixa eu ir. Então, o ato do possível. Então, o que nós vemos nesses países ditatoriais é que eles começam a descobrir que o impossível, que as dificuldades, que quando nós cremos, que quando nós somos uma pessoa restaurada, quando você restaura uma família, como você restaura uma pessoa, uma vida, que ele tem entendimento de liberdade. Então, eles não querem isso. Eles vão tentar cercear e até discriminar e até levar à morte, como é o caso, mas aí eu passo aqui para o André, que vai Marco, melhor esclarecer esses pontos aí e me corrija se eu estiver errado. Tá, joia. Obrigado, deputado Tenente Nascimento, dar um esclarecimento político. Eu vou falar agora mais do viés do trabalho da missão e também a questão em relação ao conceito bíblico de perseguição. Conceito bíblico. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, Paulo escreveu a carta ao seu discípulo Timóteo e fala que, de fato, todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a partir do momento que a gente é um cristão, e vive essa fé, expressa essa fé publicamente, através de atos, da nossa conduta, através da evangelização, alguma hostilidade deve ser esperada. Né? E eu não falo que a gente tem que buscar, mas há alguma hostilidade porque existe o mundo da luz, que é de Jesus, e o mundo das trevas, que não reconhece Jesus como Senhor. Então, a perseguição, alguma hostilidade pelo fato de sermos cristãos, ela é bíblica. Bem-aventurados os perseguidos, fala no final dos tempos que os pais, familiares vão perseguir aqueles que são seguidores de Jesus. Então, existe esse contexto bíblico. Tá? Existe outro fato que, quando uma pessoa encontra Cristo, como o deputado Tenente Nascimento falou, ele é nova criatura. O seu padrão de conduta, a sua vida, ele encontra liberdade em Jesus Cristo. E essa liberdade em Jesus Cristo, muitas vezes, coloca em ameaça o poderio de sistemas ditatoriais, como é o caso da Coreia do Norte, que é o caso da China e outros países. Então, incomoda, ameaça o status quo, ameaça o status de poder. Por quê? Nós, como cristãos, reconhecemos que Deus, Jesus, está acima de toda autoridade. Nós somos cidadãos brasileiros, por exemplo, no nosso contexto, respeitamos a lei, mas a autoridade máxima é Jesus e Deus. Isso num país ditatorial, como eu falei, Coreia do Norte, China, países como Vietnã, outros, isso coloca o domínio do governo em risco. E quando o cristão testemunha também em países de maioria, onde tem uma maioria religiosa, por exemplo, muçulmana, hindu, como é o caso da Índia, isso também incomoda porque altera, coloca em xeque
coloca em xeque o modelo daquela sociedade. Não é que o cristão vai às ruas e faz manifestações violentas. Quando nós colocamos em prática, a gente se torna praticante da palavra, não somente ouvinte, isso incomoda o ambiente. Isso gera... há um desafio em relação a uma religião opressora, uma religião que controla o cidadão, os adeptos dessa fé. Então, em Jesus, a gente encontra liberdade. Quando isso é nos mostrado, então, acaba incomodando as dinâmicas de poder, que às vezes são políticas, às vezes são religiosas, e tem o contexto também bíblico, que é, quando vivemos piedosamente em Cristo Jesus, o cristão deve estar preparado para enfrentar algum tipo de hostilidade. Eu queria até trazer dados, né, da Missões Portas Abertas aqui, que chamam muita atenção, né? Então, cristãos aqui que foram perseguidos, né? E daí a gente entra na questão dos mortos. Em 2021, né? Então, em comparação ao ano anterior, crescimento de 60%. E então, com 4.761 casos. A Nigéria apresentou o maior número de cristãos assassinados, 3.530. Aí quando a gente fala aqui de presos também, presos porque estavam falando a sua fé, né? Estavam ali falando o nome de Jesus. Cerca de 4.277. Então o número aumentou 5%, né? Em comparação a 2020, né? Os números são altos, muito altos, né? Uma intolerância muito perigosa, assim, uma perseguição muito perigosa. Deputado, nós vivemos aqui no Brasil uma outra realidade, mas o senhor acha que essa liberdade corre risco? Eu não digo que venha correr risco, eu digo que nós temos que estar com a guarda levantada. Se baixar a guarda, com certeza eles vão querer avançar. Isso não tenha dúvida disso. Eu não vejo como que está correndo risco. Mas se deixarmos isso que acontece lá, não acontece aqui, eu vou lá para a Segunda Guerra. Quando atacou a França, mas é a França. Quando os alemães foram para a Inglaterra, a Inglaterra. Quando os alemães, né, começou pela Polônia, mas é a Polônia. E foi vindo, e daqui a pouco foi acontecendo, né? As invasões. Daqui a pouco o mundo falou, peraí, é com eles, não é conosco. Né? É o que nós estamos vendo, esses números assustadores aqui, 4.700 mortes, não dá para crer, é uma guerra. É uma guerra, podemos dizer assim, mas é com eles, não é conosco. É com eles, não é conosco. Quando você pensar que não, vai chegar aqui também. Então, quando os países aliados despertaram na Segunda Guerra, puxa vida, está chegando aqui também, então vamos entrar na guerra. Né? Porque até então o próprio Estados Unidos só estava fornecendo estrutura, tal. Aí quando atacou Pearl Harbor lá, aquela ilha lá, não, vamos entrar para a gente sufocar o movimento. Então, da mesma forma, eu vejo esse movimento avançando, como foi no Chile agora, recentemente, fechar as igrejas, botar fogo, e eu falo, vamos ficar quietos, vamos nos calar. Nós não podemos nos calar, então eu não digo que não corra risco, mas o André pode melhor também, né? Passo mais uma vez aí, o especialista, não poderia ser melhor para estar falando sobre esse tema tão importante, que é realmente a perseguição ao cristianismo, a cristofobia no mundo e também aqui no Brasil. Marcos, você pode falar um pouquinho para a gente? E até você especificou, você até falou um pouquinho dessa diferença, perseguição e cristofobia. Aí, se você puder trazer isso para o Brasil, essa questão da cristofobia e se há a possibilidade de uma perseguição vir aqui para o nosso país. Olha, como eu falei, o Brasil é considerado, segundo as nossas avaliações, um país livre de perseguição, porque não acontece uma coisa sistemática, né? Eu sou evangélico desde pequeno, não tive acesso à saúde negado, não tive... Tem zombaria, sim, tem brincadeiras aqui e ali, tem uma certa brincadeiras, um desrespeito ali e aqui, assim como eu vejo com outras religiões também. Então, mas é importante, é muito importante que
sejam defendidos os direitos de expressão de fé, qualquer fé, não só dos cristãos. A Portas Abertas trabalha com os cristãos por questão de chamado do irmão André, é bíblico, e por questão de prioridade também. Nós temos recursos limitados, então nós focamos nos cristãos. Agora, o deputado que está aí e outros legisladores, é importante que trabalhem na preservação da liberdade religiosa. Há países que de um dia para o outro a situação mudou. Não estou falando isso em relação ao Brasil, que vai mudar, não tem bola de cristal. Agora, é importante que os legisladores, os líderes políticos, aqueles que tomam as decisões políticas e de novas leis, fiquem atentos e sempre garantam a manutenção da liberdade de expressão, seja no compartilhar a fé, seja no exercer a fé, ou seja no mudar de fé. Porque, inclusive em vários dos países onde há perseguição, a lei garante liberdade, mas na prática essa liberdade não acontece. Então é importante que a gente defenda, sim, e que os representantes políticos defendam para que essa liberdade seja garantida, para que haja um mínimo de respeito para todas as religiões. A liberdade de fé, de expressão, de compartilhar e de mudar de fé deve ser uma garantia a todos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18º diz. Então isso tem que ser defendido, porque a situação pode mudar, como mudou em alguns países de uma hora para outra. Não estou prevendo isso em relação ao Brasil e não há indícios de que isso vai acontecer de uma hora para outra. Agora, havia outros países também que não tinham a situação assim e as coisas mudaram. Então, é uma defesa que precisa ser constante, é uma ação de advocacy, é uma ação que precisa ser feita para todo mundo. Bom, e o Marco falou algo bem importante. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão. De que maneira a legislação, os legisladores, os deputados aqui dentro da Assembleia podem ajudar, então, a manter a liberdade religiosa, a manter aquilo que cada um tem o direito de, então, prestar culto e a sua fé. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa LESP Cidadania, falando hoje sobre perseguição religiosa. Recebo o deputado estadual Tenente Nascimento do PSL e também Marco Cruz, que é secretário-geral da Missão Portas Abertas Brasil. Nós terminamos, o bloco anterior falando sobre as ações e políticas públicas, de que maneira o legislativo pode ajudar para evitar, então, que a liberdade, principalmente aqui no Brasil, o deputado como representante do Estado, pode garantir essa liberdade para que todos prestem culto à sua fé. A gente vai assistir um vídeo agora de uma das iniciativas do deputado. Venho a essa tribuna nessa tarde prestar a minha solidariedade aos nossos irmãos, aos nossos pastores da nossa querida cidade no Maranhão, Coroatá. Pasmem os senhores, que nós temos a liberdade religiosa, temos a liberdade de realmente falar e nós fomos impedidos e por uma juíza, doutora Annelise Nogueira Reginato. Vejam a arbitrariedade, o abuso de poder que fez essa juíza. Mandou prender pastor Natanael e a nossa missionária Rosinha, lá porque estavam fazendo um culto ao ar livre, que é um culto e que nós fazemos desde o início, desde os primórdios, e que tem um efeito altamente positivo para a vida das pessoas. Porque estavam ali na casa de um irmão nosso que estava enfermo e não podia ir à igreja, e ele fez o seguinte pedido para sua esposa e para o pastor Natanael: é possível fazer um culto aqui próximo? E assim foi feito, amparado no artigo 5º da Constituição.
E assim eu entendi que eu estava falando com uma juíza, que até então eu não conhecia ela. Então eu voltei, mandei o sonoplasta abaixar o som e continuamos o culto normalmente. E quando de repente ela saiu a segunda vez, já com a chegada da polícia, prendendo a caixa, nos colocando dentro da viatura e nos conduzindo até a delegacia. Eu e a irmã Rosinha, que estava cantando. Vejam vocês o depoimento do nosso pastor Natanael. O artigo 5º da Constituição disse: inviolável a liberdade de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Arbitrariamente, ainda o pastor pediu, não, eu sou responsável, eu vou até a delegacia, sim. Não, você vai ser conduzido preso. E também a irmã Rosinha. E aí o nosso povo, pacífico, fizeram essa manifestação, como vocês viram, em toda a cidade. E quero dizer aqui, pastor Natanael, o senhor não está sozinho. Eu quero dizer, irmã Rosinha, a senhora não está sozinha. O povo de Deus realmente está em marcha. E nós queremos as garantias para que possamos fazer os nossos cultos. O senhor trouxe um alerta ali no plenário, né? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É exatamente o que eu falei anteriormente. Se nós baixarmos a guarda, se nós deixarmos, eles vão fazer que nem um cavalo de Troia. Aos poucos vão introduzindo isso, o impedimento aqui, o impedimento aqui. É lógico, como disse o Marco, nós não temos ainda essa questão dessa dificuldade aqui no nosso país. Mas você prende o pastor, prende a irmã, estava louvando numa praça, numa condição que o culto ao livre foi um dos maiores avanços que o cristianismo teve no nosso país. Não, você está proibido. Mas quem é o responsável? Não, eu sou o responsável, eu vou até a delegacia. Não, você vai ser conduzido preso. E uma tremenda de uma arbitrariedade, certo? Um abuso de poder. Um abuso de poder. Essa pessoa, sim, que deveria ser destituída do cargo. Porque a liberdade de expressão, a liberdade de um país laico como é o nosso. Então nós ficamos realmente indignados. O Brasil inteiro houve a manifestação. Eles fizeram uma manifestação naquela cidade, né? O Marco acho que acompanhou também, andando pelas ruas, cantando os hinos, né? Tem outros vídeos, cantando os hinos, agradecendo e dizendo, esse é o povo que está aqui pregando a liberdade, ajudando a família, falando do cristianismo, falando de Jesus de uma maneira bem tranquila, indiferente do que, né? Aqueles outros movimentos que vão para quebrar, para bater, nós não fizemos isso. Então, nós ficamos realmente indignados, manifestamos aqui, e no Brasil inteiro houve manifestação, no Congresso, enfim, porque nós estamos aqui, você que nos escolheu para que estivéssemos aqui, realmente para defender pautas importantes ao nosso povo, e o cristianismo é a nossa principal bandeira. Bom, a gente vai assistir um outro vídeo agora e depois o Marco vai fazer um comentário também sobre essas ações. Mais uma vitória do povo de Deus. Os comunistas, através da Lei 1179, no Senado Federal, tentaram fechar e derrubar as nossas igrejas até 30 de outubro. Qual a real intenção deles? Impedir o avanço do povo de Deus? A livre manifestação de cultos? Pois não vão conseguir. Nós somos um povo que trabalha, que luta e que ora. E através da interferência da Frente Parlamentar Evangélica, através dos nossos senadores, Carlos Viana, Marcos Rogério, e apoio incondicional do nosso senador Major Olímpio, vencemos, retiramos do texto no artigo 4, onde proibia tal decisão. Eu quero agradecer ter sido retirada ou não acolhida essa emenda. Também todas as religiões se mobilizaram para que não houvesse confusão na interpretação em relação à eventual restrição de reuniões tais quais reuniões condominiais ou de empresas que estão facultadas de reuniões religiosas. Tenente Nascimento, do meu partido PSL, que é pastor,
em São Paulo e da Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga e tantos outros nos estimularam, e também a retirada desse artigo 4º, aí ele foi fundamental. Quero dizer a vocês que após a quarentena estaremos firmes em comunhão e a Igreja do Senhor não vai fechar. A palavra de Deus em Romanos 8, 38 e 39 que diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá fora, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz do Senhor a todos vocês. Marco, eu queria que você fizesse um comentário, né? Falando então dessas ações que parecem às vezes pequenas, né? Mas como o deputado falou, já são ali sementinhas, né? Eu não conheço todo o contexto do projeto de lei, mas eu gosto de trazer experiências práticas em relação a países onde nós atuamos e onde a perseguição ela é mais hostil e ela tem a ver com o assunto de liberdade de culto e até com o que foi mencionado nesse vídeo. Por exemplo, um país como a China, onde vivi, a restrição de reunião de cristãos ou de outras religiões somente num local específico de culto. Então, a polícia religiosa ela tem numa igreja legalizada, uma igreja reconhecida pelo Estado, ela tem uma sala dentro do próprio espaço de culto, onde ela faz o monitoramento dos sermões, a entrada e saída de pessoas, câmeras hoje de monitoramento facial, para garantir o controle absoluto do Estado e do governo sobre as atividades religiosas, especialmente dos cristãos. Ao cidadão chinês comum é proibido adentrar a um espaço de culto onde tenham estrangeiros. Na época eu era um estrangeiro, Lauai, tinha o culto dos estrangeiros, os chineses não podiam entrar. É proibido que os cidadãos cristãos se reúnam em células, grupos caseiros ou encontros nas casas. Então, há uma série de restrições nesses países. Eu estou dando apenas um exemplo, há vários outros exemplos, né, onde é proibição de expressão da fé de qualquer natureza. Então, mas na China, é o que fala o projeto de lei, pelo menos pelo que eu entendi, dessa questão de controlar e regular os contratos de jurídicos de uma igreja envolvendo propriedade e tal. Então, nós temos que estar atentos para que o Estado ele garanta a ordem, mas ele não tem o controle absoluto de todas as coisas e ele restringe a expressão de fé e a liberdade de fé, como é o caso na China. O chinês ele é monitorado pelo governo. O governo chinês está traduzindo uma Bíblia que vai estar mais alinhada à doutrina comunista. O chinês não pode frequentar um espaço de culto onde tem estrangeiros. Então, nós precisamos, os legisladores que estão ouvindo, o deputado também que está ouvindo, precisa trabalhar para que haja ampla e extensa, e garantindo-se a ordem, sim, sempre, manifestação e liberdade de culto, seja através de contratos, seja de locação, de utilização de espaços públicos. Claro, se eu vou fazer um evento com 10 mil pessoas numa praça pública, sem que haja uma comunicação com a prefeitura, para que o CT organize o fluxo de carros, vai ser um absurdo. Agora, encontros nas casas, a participação da igreja, a locação de espaços públicos tem que ser garantido, não só para os cristãos, como eu falei, mas para todas as religiões. Priscila, só acrescentando, Marco, que esse projeto entrou no Senado quando iniciou a pandemia. Então eles colocaram lá que fechar tudo, lockdown, aquela coisa toda. Aí colocaram a igreja, aí nós entramos com um pedido para que a igreja também fosse serviço essencial, que tivesse as normas estabelecidas pela saúde, pelo ministério, os protocolos todos, né, e os cuidados necessários. E aí esse projeto de lei 1179 do senador Anastasia
dizia que as igrejas, a partir daquele momento, deveriam ser fechadas e só reabrir a partir de outubro daquele ano, né? Que foi do ano anterior, né? Do ano passado. Então, aí nós entramos, né? Encontramos uma movimentação dos cristãos na Câmara, no Senado, para que esse artigo não fosse adiante, para que as igrejas, sim, entrassem como serviço essencial, com um mínimo de pessoas, com os protocolos todos estabelecidos, com aqueles cultos também virtuais, né? E ali as pessoas com mais de 60 anos não pudessem comparecer, com as crianças também não. Então foi esse o artigo, a nossa luta lá. E quando entrou no Senado, eu liguei lá, senador, socorre aí, porque aí eles fizeram essa articulação, retiraram o artigo e as igrejas puderam sim se organizarem e estabelecendo que a igreja não pode fechar. Foi Entendi. Essa a questão da lei, mas você, dentro da sua explicação, já deu realmente o entendimento que nós precisávamos. Que é, mas lá você tem que ir, você tem que ter o cadastro, você tem que ter a questão, né, até a identificação facial, essas coisas todas. É o que nós não temos ainda e não podemos deixar. É no pequeno que ele se torna grande. Sim. Nós vamos até assistir um outro vídeo, né, até pegando esse gancho que o deputado falou agora, né, são alguns detalhezinhos que a gente precisa ficar atento. Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje com uma indignação, um constrangimento, aonde uma professora da rede pública estadual anuncia em uma aula na Central de Mídia que a secretaria resolveu abolir o ACDC e tinha que ser antes da era comum e era comum. A Secretaria de Educação, nos seus materiais, ela decidiu que a Secretaria de Educação, nos seus materiais, ela decidiu que vai se utilizar essa sigla AEC, que significa antes da era comum. Tá? A era comum é o que a gente conhece como depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas... O governador, o senhor secretário, Rocieli, e quero dizer a você, não mexa com os cristãos, deixe o povo cristão em paz. Mas como Cristo, ele é uma referência religiosa, e a gente sabe que nem todas as religiões têm Cristo como uma referência, e também tem tantas pessoas que não têm religião, então a gente prefere usar esse termo que ele é um pouco mais neutro. Entramos com a moção de repúdio, pedimos que tire da Central de Mídia esta aula e queremos aqui que o governador e o senhor secretário se pronunciem oficialmente, porque é um absurdo. Não mexa com o nosso povo. Eu quero dizer que isso não exclui o mal que ela já causou, porque foi na Central de Mídia da Secretaria de Educação. Não falou por si, ela falou pela Secretaria. A Secretaria de Educação, nos seus materiais, ela decidiu... De um ato absurdo. Deixe os cristãos em paz. A gente vê a indignação do senhor naquele momento. Não é possível. É aquela que nós estamos falando aqui das pequenas coisas, né, Marco? São pequeninas, mas e passou a não ter a aula presencial, Central de Mídia, fala diretamente com o aluno, aí nós descobrimos que essas aulas estão sendo repassadas aos alunos da rede pública estadual. Então, olha, não é mais antes de Cristo, depois de Cristo. Era comum, aonde isso? O mundo inteiro, nós temos a nossa formação. Eu aprendi na escola secular, né? Logicamente, eu frequentava a escola dominical todos os domingos. Minha mãe me criou dentro da escola dominical. Mas aí, quando você chega na escola, e aquilo que estão falando na escola dominical, esquece aquilo. O que você tem que ver é que agora era comum.
Não, aí eu fiquei realmente indignado. Nós já agimos prontamente ao governo do estado, ao secretário, que pedimos para retirar, que foi retirado, mas já causou aí um constrangimento muito grande, né? Aí o Marco pode falar alguma coisa sobre isso também. Há um movimento global e que a Portas Abertas monitora com cuidado, e é importante, como eu falei, a gente tem uma posição equilibrada em relação à ordem das coisas, em relação aos movimentos, antes de emitir um parecer. Então, a Portas Abertas acompanha, mas há um movimento de uma nova ordem mundial, de um processo de secularização. Então, a secularização, ela quer eliminar todos os aspectos religiosos, uma das bandeiras, né, de maneira bem simplória, tá? Não técnica, para que todos possam compreender. Eliminar todos os símbolos e aspectos religiosos do ambiente público, né? Então, eliminar coisas como antes de Cristo, depois de Cristo. Apesar de o Brasil ser considerado um país de ampla maioria cristã, a eliminação de cruzes e outros símbolos, artefatos, símbolos típicos do cristianismo, sem defender uma bandeira, porque tem pessoas que se incomodam com símbolos, outros não. Então, a eliminação de símbolos cristãos da esfera pública, porque com a defesa de que o Brasil é um país laico, mas há um processo de secularização que entra na política de gênero, ideologia de gênero e outras coisas. Então, é importante monitorar e acompanhar qual a influência disso em relação à perseguição aos cristãos. É algo que está sendo medido, mas que vem avançando, vem acontecendo. Não se compara, sempre a gente coloca com base de comparação aquilo que é mais extremo, sabe? Como eu falei da Coreia do Norte, da China, de países do Oriente Médio com o Estado Islâmico, do norte da Nigéria, onde tem viúvas e órfãos por causa de assassinatos por extremistas do Boko Haram. Então, comparativamente, esse processo de secularização, embora seja real e crescente, ele não é tão violento, extremo, quanto outros mecanismos de perseguição. Mas ele acontece, e ele é sutil, e vai acontecendo. É importante que as pessoas que são responsáveis pela lei garantam a liberdade de expressão de todas as fés, a gente como cristão, da fé cristã também, então para que não haja nenhuma perseguição sob pretensa defesa do laicismo, mas não pode haver também uma secularização do Estado, quer dizer, onde a religião, onde a expressão de fé é proibida. Isso é um fenômeno que acontece e está se espalhando pelo mundo. Deputado, inclusive, há manifestações do presidente em relação a isso, né? Pedindo essa liberdade, né? Inclusive, nós tivemos, eu não sei se nós tivemos o vídeo aí, mas se não tiver, depois nós vamos verificar, na ONU, né? Ele pediu, né, o respeito, porque está avançando, ele fez um apelo não só pelo apelo mundial, sobre a cristofobia, né? Porque nós estávamos vivendo aquele momento que estava acontecendo lá no Chile, né? As igrejas sendo queimadas e mais algumas ações, né? Como disse o Marco, com muita propriedade, sutil, mas existe. E se você deixar passar, ela vai, né? Ela vai começar, vai crescer. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, o presidente também fez uma manifestação importante, inclusive na ONU, para o mundo todo, para nós estarmos atentos a essas sutilezas do adversário, né? As sutilezas do adversário que está aí tentando, logicamente, destruir e impedir até essa liberdade que nós temos, graças a Deus, no nosso país, de falar, de propagar o evangelho através da mídia, através diretamente, presencial ou não presencial, mas temos que estar atentos, porque esse caso que nós falamos agora, se não fosse a central de mídia, se nós não tivéssemos ido para o virtual, nós não estaríamos sabendo o que estava acontecendo em nossas escolas. E faço um apelo a você cristão, eu gostaria de estar fazendo uma graduação. Você é professor, faça a graduação no professor, porque na sala de aula, você vai estar lá com um professor, o seu filho, seu neto, as crianças, nossas crianças, estão, às vezes, dentro de uma sala de aula com 4, 3 ou até 5 horas,
às vezes com uma ideologia totalmente diferente do que é o cristianismo. Embora, como disse o Marco, nós somos um país, maioria cristã, mas só que eles estão avançando. Então, a essa sutileza nós temos que estar atentos para que possamos, sim, impedir e continuar o nosso crescimento, o crescimento cristão, e impedir essa perseguição religiosa, como disse o Marco, extremo lá no outro... só quem foi lá para ver, e o Marco pode nos informar, para saber de fato o que está acontecendo. Dói o coração, dói mesmo, mas para que isso também não venha chegar aqui no nosso país. Bom, nós estamos chegando então ao minutinho final do nosso programa. Vamos dar a oportunidade então para o Marco Cruz, secretário-geral da Missão Portas Abertas no Brasil, então dar as considerações finais. E muito obrigada, já agradeço então a sua participação. Eu agradeço pelo convite, Priscila, deputado, agradeço também a atenção das pessoas que estão assistindo à TV Alesp. Eu quero convocar você, que é cristão. A palavra de Deus diz que se um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Se ele se alegra, se ele é honrado, eu devo me alegrar com ele. Então, a igreja perseguida precisa do seu apoio. Você pode interceder, você pode colocar o ID em prática, você pode interceder, você pode doar para os projetos de apoio, você pode encorajar o cristão perseguido, porque eles precisam das suas orações e apoio para permanecerem na fé, fiéis. Então, acessa, eu posso compartilhar, falar um pouco do nosso site, entra lá e conheça o trabalho da Missão Portas Abertas, está aí o nosso site, acesse lá que a gente vai ter muita alegria em receber o seu apoio, tirar suas dúvidas, também no WhatsApp 11 4949 5012. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. Amém. Queria também que o deputado, com as considerações finais. Primeiramente, agradecer ao Marco pela disposição e pela essa disponibilidade, essa voluntário é uma coisa assim, é um sacerdócio. Esse trabalho que faz o Marco, juntamente com a Missão Cristã Portas Abertas, né? Defendendo os nossos irmãos que lá estão. Quero reforçar esse apelo, como fez o Marco. Nós temos que orar pelos aqueles que são perseguidos, né? Aqueles que são perseguidos. Então, cabe a você, a mim, a todos nós, que estamos vendo e tendo conhecimento dessas atrocidades que estão acontecendo lá fora, os nossos irmãos, que possamos orar e pedir a Deus que realmente mande, que dê um refrigério e que coloque a mão e que eles possam realmente ter a condição e a liberdade de glorificar, de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Agradeço mais uma vez a Priscila, TV Alesp. Marco, eu posso mandar um beijo no seu coração. Deus abençoe essa missão e conte conosco. Conte conosco. Estamos aqui para juntos enfrentar esta caminhada e, logicamente, eu tenho certeza que nós seremos vencedores. Bom, então, para mais informações, né, sobre a Missão Portas Abertas, o site www.portasabertas.org.br. Lá você tem todas as informações que nós conversamos aqui, né, durante esse programa. Também tem como ajudar as pessoas que passam por situações muito difíceis fora do nosso país e que têm sido perseguidos pelo amor. Bom, o programa Alesp Cidadania fica por aqui, mas a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.